Vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração. Lembrar da presença de Deus em nós, em toda parte. Lembrar e se refugiar e se aconchegar nessa energia maternal de Deus, que acolhe, que protege, que ama, que cuida. Guru Mata Pita, Guru Bandhu Sakha, Guru Mata Pita, Guru Bandhu Sakha. मेरे चरण में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. Guru é a mãe, Guru é o pai, Guru é amigo e companheiro. Eu me inclino a essa presença divina, presente no Guru e presente em cada um de vocês. Om. Amém. Bom dia. Essa semana eu estava pensando em umas coisas e tirando algumas conclusões. Às vezes pode ser perigoso. Mas por algumas situações que eu estava passando por essa semana, de conversar com pessoas e de viver no mundo, eu cheguei a uma conclusão sobre os relacionamentos humanos. Eles são baseados em algo. Alguém? Talvez porque seja Dia das Mães, vocês devem estar pensando. O relacionamento humano é baseado em quê? Amor? Hum? Hum? Compreensão? Troca? Alguns estão mais animados, outros estão mais desanimados. Acho que... Todo o relacionamento humano, ou a maioria deles, a grande maioria, é baseado, primeiro, desconfiança. E a desconfiança tem a ver com medo. E um outro aspecto no que é baseado é interesse pessoal. Todo relacionamento humano é baseado em desconfiança, ou seja, insegurança e medo, e também interesse pessoal. Você deve estar pensando, deve ter tido umas boas experiências para chegar a essa conclusão nessa semana, mas era só uma reflexão. Porque eu estava. Vocês já pensaram assim, tudo ao nosso redor, para você conseguir algo ou para alguém acreditar em você, você precisa dar garantias, não é? Para qualquer coisa. Então, você vai comprar alguma coisa. Se você falar para a pessoa, eu vou te pagar, eu não tenho dinheiro agora, eu vou te pagar. Alguém vai te ouvir? Claro que não. Ou você fala para alguém, eu vou fazer isso. É um acordo, eu vou fazer isso. Não tem problema. Eu acredito em você, mas assina esse contrato. Não, mas confia em mim, eu confio em você, mas assina esse contrato.
Então, isso tem essa desconfiança sempre. E isso tem essa insegurança, porque eu posso não receber, essa pessoa pode não cumprir. E isso não é só em relações comerciais, mas é quase em todas as relações. Uma pessoa casa com a outra, e aí ela vai lá, o padre abençoa, até que a morte os separe, se vocês são marido e mulher para sempre, baseado no quê? No amor. Mas, qual é a coisa? E agora? Vai ser com separação de bens ou não? Como nós vamos fazer isso agora legalmente? Ou seja, sim, tem a questão amor, mas tem essa questão também de desconfiança e de falar, mas se essa pessoa me abandonar, o que vai acontecer? Ela vai levar meu dinheiro? Ela vai ficar com meu dinheiro? Então sempre existe esse fator, medo, desconfiança e também benefício pessoal. E normalmente as relações começam com o interesse pessoal e depois no outro. Em tudo. E por isso, por essa insegurança e por esse interesse pessoal, todas essas relações têm esse princípio também de gerar algum tipo de medo por trás. Vamos supor, você vai pagar alguma coisa e por que você vai pagar? Porque você tem medo. Claro, você é honesto, mas a condição gerada é que se eu não pagar, eu tenho problema. Se eu não pagar, eu vou ter multa. Se eu não pagar a multa, eu vou preso. Então sempre tem essa perspectiva de eu preciso nessa minha relação, eu preciso me garantir de alguma maneira. E a garantia normalmente dessas relações que a gente tem no mundo em geral é essa consequência de não cumprir. Puxa, que legal falar no Dia das Mães sobre isso, né? É algo óbvio que a gente passa, mas talvez a gente nunca reflita sobre isso. E é algo que quando eu comecei a refletir na semana, primeiro eu fiquei um pouco frustrado, olhando para mim, olhando para o mundo. Como o mundo vive, como a gente vive um com o outro. E aí eu estava refletindo, como a gente faz para mudar? Será que é simplesmente sair agora confiando em todo mundo ou agir de uma maneira que vai contra os princípios ou o fluir dessa maneira de se relacionar? Talvez não, porque se a gente for viver dessa maneira, talvez seja só inocência. Então, ok, então você está vivendo nesse mundo, você ainda tem que assinar um contrato? Sim, você ainda tem que se, talvez, garantir de alguma maneira para não ter problema? Sim. Mas será que o mundo tem que continuar sendo dessa maneira? Será que as relações ainda têm que ser baseadas em insegurança, em desconfiança e numa perspectiva própria? Porque isso não é, se a gente pensar, isso não é um relacionamento saudável. É? É uma maneira saudável de se relacionar? Não é. A gente se considera os seres humanos como altamente evoluídos, como avançados, que a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência, a gente tem poder. Mas será que isso é tudo na vida? Com todo esse avanço nosso, com a nossa superioridade, a gente se relaciona ainda dessa maneira, baseado na força e no medo, na desconfiança? Porque o fim de tudo é isso. Eu vou te vender uma coisa, ou eu vou te oferecer algo, ou nós vamos fazer um acordo. Mas se não for cumprido, no final vai ser essa força. Você vai preso, você vai ser punido, você vai para o tribunal, tudo. Será que esse é um meio evoluído de se relacionar do ser humano? E a resposta é não, é extremamente inferior.
Porque é baseado nesse ego, é baseado na individualidade, é baseado na ignorância. E é baseado simplesmente no materialismo. Então, não é o meio mais elevado. E isso mostra o nível espiritual que a humanidade como um todo está. Mas como mudar? Porque não dá para você tentar impor um modelo ideal de vida agora, nos outros. Chegar e falar, pode confiar em mim que eu vou fazer. Isso não vai funcionar. Você não vai conseguir viver nessa sociedade. Mas como deveria ser a nossa mudança? Alguém? Como eu poderia mudar esse papel? Como eu poderia mudar essa perspectiva? Eu deveria fazer a minha parte. Onde começou todo esse processo de desconfiança? Com certeza, algumas pessoas se portaram de alguma maneira com outra, onde começou essa desconfiança. Como pode ser que, por exemplo, há muitos anos atrás, ou há séculos, em eras um pouco mais evoluídas, a palavra da pessoa era a coisa mais importante. Não tinha papel, não tinha assinar, não tinha cartório, não tinha advogado. Eu não estou criticando o advogado, mas ele é necessário agora. Mas por que não tinha tudo isso? Funcionava? Porque a palavra de um ser humano era aquilo que valia. A pessoa estava pronta a morrer se fosse preciso para manter a palavra, do que descumprir a palavra, do que mudar. E esse é um dos princípios mais elevados que existem no caminho da espiritualidade. Dentre aqueles 10 mandamentos da yoga, naquele livro que o Guruji publicou, um dos primeiros, é o segundo, o mais importante para a gente viver é Satya, que é esse princípio. E aí, por essa mudança de consciência humana, esse princípio de verdade, de honestidade, ou seja, da sua palavra, começou a não valer mais. Hoje em dia, honestamente, o que vale a sua palavra? Talvez para algumas pessoas mais próximas, mas o que vale sua palavra no mundo? Vai comprar um carro e fala, ó, eu te dou a palavra que eu vou comprar esse carro. Ok. Eu vou te dar esse folder desse carro para você. Com a sua palavra, você pode levar esse folheto do carro. Então, qual o valor da nossa palavra no mundo? Quase nada. Porque junto com a sua palavra tem que vir algo que amarre tudo. Para tudo. E como eu mudo isso? As minhas palavras, eu dou valor para minhas palavras. Quando você se compromete com alguém, quando você promete algo para alguém, seja pequenas coisas ou grandes coisas, como é? Você cumpre ou não? Eu estou contribuindo para que essas relações no mundo se tornem mais confiáveis e não sejam baseadas na força, no medo e na desconfiança, ou eu estou acentuando esses relacionamentos dessa maneira? E isso é cada um de nós para refletir. Qual o valor da minha palavra no mundo? E qual o impacto da minha valorização dessa palavra no mundo? Eu estou trazendo mais desconfiança e mais insegurança nas pessoas, e eu estou falando isso em coisas pequenas e grandes. Quando você fala para uma pessoa, eu vou chegar aí 7h30 eu estou aí, e você chega a 8, você, qual é o valor da sua palavra? Amanhã eu passo aí, eu vou te entregar isso, eu vou fazer aquilo, pode deixar que eu vou falar. É tão automático e tão sem importância que no dia a dia, inconscientemente, a gente desvaloriza a nossa própria palavra. E parece que não tem significado ou não tem. Ok, isso não afeta em nada. Claro que afeta, porque é só uma contribuição ainda para essa mesma atitude ao viver. Então, essa é a primeira coisa.
E o que tem a ver isso com o que a gente está sentado aqui hoje para celebrar? O princípio dessa criação é o princípio oposto dessas relações que a gente tem. O que Deus colocou aqui nesse mundo, através de vários tipos de criação, através especialmente dos seres humanos, mas através da natureza, de tudo, é um ensinamento que é completamente oposto a essas relações no qual a gente se baseia hoje no ser humano. E esse princípio, que é completamente oposto, que é o princípio de pensar no outro, é o princípio de confiar no outro, é o princípio de servir, é o princípio de compaixão. Esse princípio na criação é chamado de mãe. E esse princípio é a criação em si. Isso é chamado de mãe. Se a gente pensar, a gente está falando de relacionamentos humanos, eles são egoístas por natureza. Eles são de interesse próprio. E por isso eles geram essa desconfiança e esse medo. Se a gente olhar numa característica humana, os mestres falam que dentre todos os relacionamentos, ou dentre todas os papéis que um ser humano tem, o menos ou o mais próximo do incondicional, o mais próximo do desejo de Deus para essa criação, qual que é? Da mãe. Por quê? Porque essa parte de desconfiança, porque essa parte de interesse pessoal, porque essa parte de insegurança, porque essa parte de medo, não existe ou quase não existe. Então, esse princípio manifestado na mãe é o princípio de Deus para toda a criação e é o princípio que cada um de nós deveria ter dentro de nós e se basear para as nossas relações. Essa é a construção. Aprender com as mães. Aprender com as nossas próprias mães. É esse altruísmo, esse sacrifício, essa compaixão, ou esse servir, ou esse amor. E tentar desenvolver e trazer isso para nossas vidas. Essa é a mudança. E isso está presente nas mães, sim. Porque pensa na relação de uma mãe com um filho. Não tem todas essas coisas. Ela não vai fazer um contrato com o filho e vai falar: se você não me obedecer, nós vamos se encontrar no Fórum de São Paulo. Se você fazer isso, não. Não importa o que aconteça, é algo incondicional. E esse princípio manifestado nas mães também está manifestado em toda a criação. E é esse princípio que Deus quer para a humanidade. É por isso que Ele colocou esse papel no mundo chamado mãe, para que a gente aprenda. Aprenda com a nossa própria mãe, aprenda com essa atitude e enxergue na natureza e na criação inteira essa atitude e transforme nossas vidas. E se a gente tivesse a capacidade de desenvolver um pouco mais esse lado de mãe em nós mesmos, nossos corações, o mundo ia ser completamente diferente. Mas não adianta esperar um mundo. O que adianta é fazer agora a nossa parte. O Guruji conta uma história de como é uma relação de uma mãe com um filho ou uma filha. Claro que é uma história só, mas tinha uma mãe que amava o filho e cuidava dele. E para uma mãe, o filho tem 60 anos, ela considera que ele é o bebê dela ainda.
tem um Yogacharya que vinha para cá, ele tem agora 82 anos. A filha dele tem, agora deve ter uns 55, alguma coisa assim, mas quando ele vinha para cá, ela tinha acho que 45, 40 e pouco. E a mãe, a esposa dele, ainda ia lá e chamava ela de meu bebê, minha criança, e ela ficava brava. Você sabe quantos anos eu tenho? E você fica me chamando na frente dos outros de bebê? E ela, claro que ela não vai nem ligar. E vai continuar até o final chamando ela de bebê. Mas aí tinha essa mãe e ela amava o filho dela. E cuidava e mimava. E aí ele casou. E aí chegou. Quando essa nora começou a perceber isso, virou o quê? Uma competição. Falou, eu tenho uma ameaça lá. Porque ele chegava da casa da mãe e falava, nossa, a comida da minha mãe é uma delícia. Nossa, ela me deu tudo isso, ela passou minha roupa, nossa, ela me... Aí a nora, como eu vou? Assim não vai dar, né? Tô perdendo o meu posto. E ela começou a chorar. Você não me ama, você só fala da sua mãe, você não me quer. E aí ele falou, não é verdade, como eu faço para que você entenda isso? Você vai ter que me provar de um jeito. Falou, como? Você vai ter que trazer o coração da sua mãe para mim. Ele falou, o coração da minha mãe? É, o coração da sua mãe. Senão você não me ama. Ele falou, vamos ver, vou falar com ela. E aí ele chegou lá, mãe, tem uma coisa, eu preciso levar o seu coração. Ela falou, pode pegar. Não tem problema, claro, filho, pode pegar. E aí ele foi lá e pegou o coração da mãe. E aí ele estava levando o coração para para esposa. E aí ele estava tão abalado com isso, porque ele teve que fazer uma coisa dessa para levar o coração, que ele não viu no chão que tinha algo e ele tropeçou e o coração caiu no chão. E aí quando ele foi pegar o coração, desse coração saiu uma voz assim: Filho, você se machucou? Seu pé está bem? Cuidado para andar. É só uma história, mas fala da relação. As nossas relações, onde é a nossa preocupação? Onde é o nosso interesse? É baseado em quê? E como a gente pode mudar? Observa as mães. Lembra da sua própria mãe. Ah, mas agora, ela me tratou mal um dia. Isso. Não é essa parte. Lembra daquele ser que te trouxe para esse mundo. Lembra daquele ser que sacrificou a vida por você, noites, comida, a própria vida, que te trouxe até aqui. Lembra disso. Observa esse sacrifício. Pensa nessa relação. E usa essa relação para transformar a sua vida. Não só para dar um presente no Dia das Mães, mas para transformar a vida. E é isso que Deus quer para a gente. O Guruji foi numa igreja lá nos Estados Unidos e ele fala isso muitas vezes, que tinha um cartaz na igreja. Deus criou as mães porque ele estava muito ocupado e não tinha tempo de cuidar de todos. Ou seja, ele criou alguém com essa perspectiva que ele queria para o mundo na forma de mãe. Ele criou um ser com esse olhar que ele gostaria que o mundo inteiro tivesse. E é por isso que existe esse papel maternal no mundo, na criação, para ensinar cada um de nós como deveriam ser nossas relações no mundo. E a gente deveria se esforçar para fazer isso. A gente deveria mudar esse papel. Que isso comece a partir de mim. Que o mundo comece a confiar mais em mim. Que o mundo entenda que eu estou aqui para servir e pensar nos outros. Que o mundo entenda que eu tenho compaixão e eu penso nele. Não eu estou aqui no mundo para ganhar algo dele, mas para servir e para torná-lo melhor.
Será que a gente não pode fazer isso? Viver desse jeito que a gente vive, sempre com incerteza. Tudo, fronteiras de um país para outro, proibições, guerras. Tudo isso é o quê? Medo e desconfiança. É a relação. Reciprocidade. Você vai pedir visto para mim, eu vou pedir visto para você. Você vai me cobrar, eu vou te cobrar. Será que a gente não pode mudar? O mundo, a gente pode mudar o mundo. E deve mudar o mundo. Imagina as pessoas confiarem em você e você confiar nas pessoas. Imagina realmente a gente saber que tem pessoas pensando em mim e prontas para me ajudar quando eu precisar. E pensa se o oposto agora não é verdade. Plano de saúde. Até, não chama isso, mas seguro cemitério. Você tem que garantir um lugar para te enterrar porque você não sabe se vai dar, se alguém vai fazer isso por você. Não está certo isso. E pode ser mudado isso. Pode ser mudado com nossa atitude no mundo, com a nossa atitude de mãe. E mãe não é só a mãe maternal humana, ela é, para nós, o maior exemplo. Mas para alguém que tem um pouquinho mais de uma cabeça um pouco mais erguida e uma visão um pouquinho mais expandida, a gente pode perceber essa característica de mãe em toda parte. Sim ou não? Pensa numa árvore. Se não é absolutamente essa atitude maternal. A árvore está desconfiada, fala, eu vou dar uma fruta para a Andrea, mas se ela não me agradecer ou se ela me tratar mal, maternal. E aí, e não importa, as pessoas não tratam a árvore bem, a pessoa está andando, quebram, arrancam um galho dela, as pessoas queimam, desmatam, e ela deixa de oferecer fruta, ela deixa de oferecer sombra, ela deixa de oferecer oxigênio, abrigo para pássaros, casa para humanos? Não, ela continua. É incondicional. E como a gente olha para ela, maravilha. Algo para eu explorar, para eu me beneficiar. Tudo, pensa num rio. Ele está fluindo para ganhar dinheiro, para vender peixe ou para oferecer um copo de água para alguém, ou para fazer a chuva. Não. Nas escrituras orientais, eles falam sobre alguns aspectos da natureza que são a representação mais clara ou mais forte dessa natureza maternal. Então, eles falam do rio. Rio é mãe. A árvore ou a natureza inteira, na verdade, é mãe. Não? Uma flor desabrocha. Para quê? Para trazer alegria para a gente. Um outro aspecto da natureza que é maternal. Sabe qual é? É um animal. Qual? A vaca. Pelo olhar, pela preocupação dela, pelo amor com os filhotes. Então, eles consideram a vaca também como uma dessas representações maternais na criação. Sabe um outro? As escrituras. Eles consideram as escrituras como mãe. Por quê? Porque qual é o papel de uma escritura? Alguém? Ensinar. Filho ou filha, não é por aqui, é por ali. Não faz dessa maneira. E ainda é esse papel incondicional. Porque a escritura fala uma vez, você não segue. Aí você vai lá e lê de novo, você não segue. Ela não fica brava e fala, não me encosta mais a mão em mim. Não, ela está sempre oferecendo, incondicional. E sempre mostrando a verdade, não importa o que seja, para cada um de nós. Algum outro aspecto? Ou não?
Guru. O guru. O guru é mãe. O guru tem esse amor incondicional. Não existe uma expectativa numa relação de um guru com um discípulo. Zero. Zero. Se você vai gostar dele, não vai gostar. Se você vai ficar bravo com ele ou feliz com ele. Se você vai dar um presente para ele ou uma pedrada nele. Zero. Zero a importância. O único papel do guru é servir. Mostrar, crescer, pegar na mão e falando: vem por aqui, minha criança, para abrir seus olhos. Eu já falei para vocês, uma vez a gente estava no quarto com o Guruji e conversando e tentando entender com ele de que maneira a gente podia melhor servi-lo. E aí começou a gerar umas tipos de discussões: isso não é servir o Guru, isso não é isso. E ele só olhando, sem falar nada. E sem falar nada, de repente, ele começou a chorar. Começou a sair lágrima. E aí ele falou: até agora, vocês não perceberam que não dá para me servir? Até agora vocês não perceberam que minha única razão de existir é servir vocês? Até quando vocês vão viver dessa maneira? Só servir. Então, guru também é a manifestação desse poder maternal no mundo. E ele é a forma incondicional absoluta. Mais próximo dele são as mães, mas ele é a representação maternal do divino, completa. Guru é a mãe. Falo, nossa, mas essa mãe fica brava de vez em quando. Sim, mas não é brava por raiva ou por frustração que alguma coisa não está saindo do jeito que ele queria. Mas é só uma maneira mais enérgica ou estratégica para trazer um despertar e um crescimento. Igual uma mãe. Uma mãe fica brava. Uma mãe faz cara feia. Uma mãe puxa a orelha. Mas a grande maioria dessas repreensões são por amor, não é? Pensando no outro, não pensando, essa pessoa me ofendeu, eu vou ficar brava com ela. Essa pessoa me tratou mal, eu vou tratar ela mal e vou ser rude. Não, mas é por amor. Essa pessoa precisa crescer. E eu preciso me portar dessa maneira para que ela cresça. Então, a nossa reflexão nesse dia de hoje é que nos tornemos mais como mães. Para vocês que já são mães, para vocês que não são mães, para qualquer ser humano, a gente precisa ser mais mãe. E se a gente for mais mãe, nossas relações no mundo vão mudar e esse mundo inteiro vai mudar. Deus planejou esse mundo como um mundo maternal. E é por isso que ele colocou a criação inteira com essas características. Só o ser humano que tem esse livre-arbítrio, essa capacidade de decidir por ele, começou a distorcer um pouco esse princípio maternal e ele se perdeu nas nossas relações. Mas ele pode ser reconquistado porque ele é a essência da criação. Ele está esquecido, mas ele não está perdido ou destruído, porque ele é o princípio da criação. E como a gente faz isso? Primeiro, com um esforço pessoal e consciente. Mas segundo, fechando seus olhos e meditando, chegando nessa fonte original de toda essa maternidade divina, que é próprio Deus. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus em nós, mais naturalmente a gente vai desenvolver e manifestar essa característica maternal no mundo, em tudo, com mais compaixão, com mais verdade, honestidade, mostrando para o mundo, é possível viver assim. Então, o meditar é para esse propósito, para sentir esse amor de Deus maternal nos nossos corações e para manifestar esse amor de mãe em todas as nossas relações. Essa é a nossa missão. E esse é o papel, para mim, nesse dia de hoje. Para a gente acordar para isso, para essa presença maternal no mundo, em nós mesmos
e em toda a criação. E a gente se esforçar para transformar esse mundo através da nossa própria mudança. E esse amor maternal tem que valer até para nós mesmos. Eu tenho que usar esse amor maternal comigo mesmo. Tem muitas pessoas que se põem muito para baixo. Usa o seu amor maternal até para você. E, e é por isso, então, nas escrituras védicas, ou na maneira de compreender essa criação inteira, existem dois princípios. Um é chamado Purusha e o outro é chamado Prakruti. Purusha é o absoluto. E Prakruti é a força, o poder desse absoluto manifestado na criação. É o poder que cria tudo e cuida de tudo. É essa energia que faz tudo acontecer. Purusha é um aspecto masculino. E Prakruti, o poder criador, o poder mantenedor de tudo é feminino. E isso é chamado Mãe Divina. Na compreensão oriental, esse poder criador inteiro é chamado Mãe Divina, essa energia. E qual a diferença da nossa relação, da relação oriental com relação ocidental, ao se relacionar com isso? Normalmente, no Ocidente, a nossa perspectiva ao lidar com essa energia criadora é de explorar. Eu preciso possuir isso. Então eu vou pegar água e vou transformar a água em energia elétrica para ganhar dinheiro. Eu vou tentar dominar isso. Eu vou matar esses animais, eu vou colocá-los numa jaula. Eu vou chegar nessa floresta e vou derrubar e vou construir a minha casa aqui, porque eu tenho domínio sobre ela. Então é uma relação de tentar conquistar, de tentar se apoderar. É um negócio muito poderoso que atrai o ser humano. E por isso ele tenta conquistar, dominar, se apoderar, ou às vezes eliminar por medo. E qual é a relação, a perspectiva oriental ao lidar com isso? Essa energia ou esse poder é consciente. E essa energia, esse poder que está presente em tudo e criou tudo, é chamado de Mãe Divina. Então, ao invés de explorar, ao invés de dominar, ao invés de eliminar, ao invés de tentar ser superior, é reverenciar, é se harmonizar, é sentir esse poder maternal na nossa própria vida e se fundir com esse poder que é o poder do amor em toda parte. Isso é a Mãe Divina. E esse poder, Prakruti, está em toda parte. Mãe. É o conceito mais lindo que existe na criação. É o conceito mais abrangente que existe na criação e é o conceito mais puro que existe na criação. Isso é Dia das Mães. Pensa na sua própria, porque uma mãe é a expressão mais intensa desse poder todo, de Prakruti. É a manifestação mais intensa desse poder da Mãe Divina. Está lá. Então, lembra, agradece por essa manifestação na sua vida, que te trouxe a vida. Agradece por esse aspecto de mãe criado por Deus para cuidar de você, para te dar o que você precisava para estar aqui hoje. Então, lembra da sua própria mãe, agradece a sua própria mãe, porque ela é a manifestação desse poder de Deus na terra, desse amor, dessa compaixão, desse desapego, desse altruísmo, dessa confiança. Mas não só isso. Se torna uma mãe.
Desenvolve essas atitudes na sua vida. Se você é homem, se você é mulher, se você tem filho, se você não tem filho, seja uma mãe. E ajuda esse mundo inteiro a entender melhor esse papel maternal e se tornar um lugar melhor. Esse é o Dia das Mães. Viver com desconfiança, viver desse jeito é terrível. E a gente está tão acostumado a viver desse jeito que é natural. Mas dá para mudar. Vamos fechar os olhos, por favor. Observe a sua respiração. Será que não é o amor da sua mãe divina te dando mais uma chance? Dizendo, filho ou filha, segue. Eu ainda estou aqui do seu lado e vou estar sempre. Mas nós somos igual crianças pequenas que se distrai com os brinquedos e esquece da mãe. Nós estamos distraídos com os brinquedos do mundo, sempre ocupados, sempre preocupados nas nossas conquistas externas e materiais. E deixando, por enquanto, a presença da nossa Mãe Divina esquecida. Mas do mesmo jeito que uma criança, quando joga o brinquedo de lado e clama pela mãe, chora pela mãe, imediatamente ela vai estar presente. Nossa Mãe Divina é dessa mesma maneira. A hora que a gente percebeu a importância dessa presença em nós e que essa presença é tudo que a gente sempre buscou e quis, a hora que o nosso coração pedir é isso que eu quero o seu colo, eu quero a sua presença, a sua força, a sua segurança, imediatamente essa força, essa Mãe Divina se apresenta. O quanto a gente quer. É isso que vai dizer a velocidade dessa união, dessa experiência, o seu desejo. Cada vez mais nossos corações possam se encher com mais gratidão, com mais honestidade, com mais amor, com mais compaixão. Possamos, através de uma vida mais consciente e uma vida de meditação e oração, trazer mais essas qualidades maternais nas nossas próprias vidas. Que a gente possa aprender a ser realmente grato à presença das nossas mães físicas. Não importa se elas estejam aqui ou não, mas reconhecer, agradecer, admirar tudo que a gente recebeu nessa relação. Que não seja somente essa gratidão ou essa admiração, mas que seja um ímpeto para a gente transformar nossas vidas. Não aceitem o mundo como ele está hoje, porque não é assim que ele deveria estar. Não se contentem com esses relacionamentos
que o mundo nos oferece, mas se esforça para mudar, para fazer melhor, para celebrar esse Dia das Mães todos os dias. Cada dia mudando um pouquinho, cada dia um pouquinho melhor, um pouquinho mais perto desse poder incondicional, desse amor, dessa doçura. Fica um pouquinho na sua respiração. Mesmo esquecendo dela, sua Mãe Divina nunca te esquece. E ela está aqui agora, te abraçando, te protegendo, te cuidando. Nesse dia especial, agradecendo a Deus por ter nos dado a oportunidade de entender um pouco mais essa força através das nossas mães. Agradecendo a Deus também por nos oferecer esse poder maternal, não só nas nossas mães, mas em toda parte dessa criação. Pedindo aos mestres para que abram nossos olhos, para que a gente consiga entender e perceber isso mais e mais. E se aproximar, se harmonizar e se unir com essa presença da Mãe Divina. Na verdade, esse é o nosso caminho espiritual. Crescer e expandir mais seu coração, para se tornar cada vez mais uma mãe nesse mundo. Deus colocou as mães para essa missão, para semear isso, essa atitude no mundo. E a gente precisa aprender e também se tornar esses propagadores. Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença e o papel das mães nesse mundo e tentando perceber essa presença divina pura e amorosa, maternal em todos. Eu me inclino a todos com gratidão. Om. Amém. Feliz Dia das Mães.